Olá, meus amores, bom dia! Vamos dar início à nossa correção de hoje. Iremos fazer a correção no livro da aula sobre a atividade da aula de ontem, dia 6/4. Então, a gente vai iniciar a correção da página 133. E em seguida, a gente vai para as duas outras páginas. Vamos lá, a primeira questão, lembrando que é o livro no módulo 1, tá bom? Então, página 133. Primeira questão. Observe os objetos que a professora Diana colocou sobre a mesa. Então, aqui a gente tem a mesa com os objetos que a Ana colocou. No item A, ele diz o seguinte: a professora separou o esquadro, a régua e o transferidor. Então, a professora, ela separou o esquadro, esse aqui que eu vou apontar, com a setinha, tá? A régua e o transferidor. Esses três objetos aí, formando um conjunto com esses objetos. Qual característica é comum aos elementos desse conjunto? Então, observe que eu quero descobrir quais são as características em comum entre esses três objetos separados pela Ana. Então, tanto a régua, quanto o esquadro, quanto o transferidor, eu utilizo para construir o quê? Figuras geométricas. Então, a característica em comum desse conjunto são que esses objetos são utilizados para construir figuras geométricas. Então, você vai escrever aí. Eles são objetos utilizados para construir figuras geométricas. No item B, compõe outros conjuntos com alguns dos objetos apresentados e indica as características comuns aos elementos desses novos conjuntos. Então, a gente vai, a partir desses objetos dispostos aí sobre a mesa, a gente vai montar conjuntos. Vamos montar aqui o primeiro conjunto. O primeiro conjunto é o conjunto dos objetos de metais. Então, o que eles vão ter em comum? Que vai ter apenas objetos de metal. Que é quem? A tesoura, a moeda e o clipe. São objetos de metal. Então, é isso que eles têm em comum. Todos, né, são de metal. Vamos montar agora o conjunto dos objetos de papel. O conjunto dos objetos de papel só vai ter um elemento, que é a agenda. Vamos construir agora o conjunto dos objetos de plástico. Então, vai ficar o tubo de cola, o esquadro, a régua, o transferidor, a caneta, a lapiseira e a tesoura, né? O cabo da tesoura é de plástico. E agora, a gente vai fazer o conjunto dos objetos que utilizamos para escrever, que é a caneta, o lápis e a lapiseira. Então, a gente montou, assim, todos os objetos, né, com características em comum, formando, assim, novos conjuntos. Vamos para a questão 2. Em uma pesquisa realizada com os sócios de um clube para verificar os esportes praticados por eles, foram obtidos os seguintes resultados. Então, aqui a gente tem a tabela de esportes praticados pelos sócios do clube. A gente vai ter o tipo de esporte e a quantidade de sócios que pratica cada um deles. Apenas vôlei. Então, aqui o esporte praticado apenas vôlei são 20 sócios. Então, 20 sócios praticam apenas vôlei. Apenas futsal. 40 sócios praticam apenas futsal. Vôlei e futsal, 80 sócios. Então, a categoria vôlei e futsal é praticada por 80 sócios. Então, o que a gente tem aqui relacionando com conjuntos? A gente tem o conjunto do vôlei, a gente tem o conjunto do futsal e a gente tem aqui a interseção entre o conjunto do vôlei com o futsal. E aí, no item A, ele vai pedir para a gente construir um diagrama de Venn para representar os dados apresentados nessa tabela. Então, a gente vai desenhar os diagramas. Aqui foi chamado de vôlei, um dos conjuntos, e o outro foi chamado de futsal. Você pode representar também como a letra V apenas, que representa o vôlei, e a letra F, que representa o futsal. E aí, a gente vai colocar os elementos desse conjunto. Primeiro, vamos pela interseção. A interseção vôlei e futsal é 80, pois 80 sócios praticam vôlei e futsal ao mesmo tempo. Então, a interseção, você coloca a interseção 80.
E agora, os elementos que pertencem apenas a vôlei são 20, porque 20 sócios praticam apenas vôlei. Futsal, 40, porque apenas 40 sócios fazem, né, futsal. Então, representamos aqui o diagrama, por meio do diagrama de Venn, os dados da tabela. Agora, vamos para o item B. Quantos sócios participaram dessa pesquisa? Agora, eu quero descobrir a quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. Então, basta eu somar a quantidade de pessoas que praticam vôlei com a interseção das pessoas que praticam vôlei e futsal ao mesmo tempo, com as pessoas que praticam apenas futsal. Então, vai ficar 20 mais 80 mais 40, que vai dar o quê? 140. Então, você vai escrever aí, no item B, 140 sócios. No item C, quantos sócios praticam voleibol e quantos sócios praticam futsal? Então, eu quero saber a quantidade de pessoas que praticam vôlei e a quantidade de pessoas que praticam futsal. São duas perguntas. Então, a gente vai começar calculando a quantidade de pessoas que praticam vôlei. Bem fácil, ó. 20 pessoas praticam apenas voleibol e 80 pessoas praticam voleibol e futsal. Então, eu vou somar 80 mais 20, que vai dar 100. Então, 100 sócios praticam voleibol. E o futsal? 40 pessoas praticam apenas futsal, mais 80 pessoas que praticam voleibol e futsal. Então, 80 mais 40, 120. Então, 120 sócios praticam futsal. Agora, iremos corrigir a página 143, tá? Então, a página 143, a gente vai começar aqui pela questão 1, que diz o seguinte: com base no que você estudou, escreva 3 exemplos de números racionais e 3 exemplos de números irracionais. Lembrando que os números racionais são todos os números naturais, todos os números inteiros, positivos e negativos, e os números fracionários e as dízimas periódicas. Então, vocês têm várias opções para escrever. Aqui eu vou colocar o meu exemplo. Necessariamente, o de vocês não vai estar igual, porque vocês têm vários números para estar dando como exemplo o conjunto dos números racionais. Eu tenho aqui o 4, que pertence ao conjunto dos números naturais. Eu tenho o -8, que pertence ao conjunto dos números inteiros. E eu tenho a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5, que também pertence ao conjunto dos números naturais. Então, eu tenho 3 exemplos aqui. Vocês poderiam ter um número fracionário ou poderia ter também uma dízima periódica. Já os números irracionais, eles são aqueles números decimais com infinitas casas de decimais que não são periódicos, ou seja, eles não apresentam período. Então, vocês vão ter aquelas letras, né, gregas que representam uma quantia em valor que geralmente ela é aproximada, como o π, que a gente utiliza uma aproximação de 3,14, mas a gente sabe que ele é um decimal não periódico e ele possui infinitas casas decimais. Também as raízes quadradas não exatas, como a raiz quadrada de 3, e também a raiz quadrada de 5, ou menos raiz quadrada de 5. Então, vocês têm vários exemplos também aqui para estarem colocando como exemplos de números irracionais. Isso aqui são apenas sugestões, tá bom? Vamos para a questão 2. Observe uma maneira de obter a fração irredutível correspondente a um número racional na forma decimal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o número na forma decimal e transformar ele para um número na forma fracionária, de forma de fração. Depois, como eu quero transformar em uma fração irredutível, eu vou fazer a simplificação até eu chegar a uma fração que não é mais possível fazer a simplificação, ou seja, que eu não consigo mais fazer a divisão tanto do numerador quanto do denominador pelo mesmo número. Então, vamos lá. No item A, a gente tem 1 inteiro e 45 centésimos. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar o número decimal para um número fracionário. Como é que vai ficar? Vai ficar 145, que vai representar o numerador, e o denominador é 100, porque eu vou colocar a quantidade de zeros na frente da unidade de acordo com a quantidade de casas decimais. Eu tenho 2 casas decimais, então eu acrescento 2 zeros.
Então, vai ficar 145 centésimos. Dá para me simplificar por 5. Simplificando por 5, vai ficar 145 dividido por 5, que dá 29. E 100 dividido por 5, que dá 10. Não é mais possível simplificar. Então, você para aqui. No item B, eu tenho 7 inteiros e 2 décimos. Então, a primeira coisa é escrever na forma fracionária. Vai ficar 72 sobre 100, ou 72 centésimos. Dá para simplificar por 2. 72 dividido por 2 dá 36, 10 dividido por 2 dá 5. Não é mais possível simplificar, então você para aqui, ela já está irredutível, 36 quintos. No item C, eu tenho 28 centésimos, vou escrever em forma fracionária, 28 sobre 100. Dá para simplificar por 4, 28 dividido por 4 é 7, 100 dividido por 4 é 25. Não é mais possível fazer a simplificação, então já está na forma irredutível. Vai ficar 7 sobre 25 avos. No item D, eu tenho 4 inteiros, 125 milésimos. Então, vou escrever na forma fracionária, vai ficar 4.125 sobre 1.000. Então, eu vou simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 125. 4.125 dividido por 125 dá 33. E 1.000 dividido por 125 dá 8. Então, fica 33 oitavos. Como não é mais possível fazer a simplificação, então ela já está irredutível. Agora, a gente vai corrigir a página 144. Na página 144, a gente começa com a questão 3, que pede para escrever números. Aí, item A, entre menos 10 e 2. Então, você vai escrever números naturais, né? Entre menos 10 e 2. Lembrando que todos os inteiros negativos, eles não pertencem ao conjunto dos números naturais. Só vai pertencer aos conjuntos dos números naturais e os inteiros positivos. Então, os únicos inteiros positivos que vai ficar entre menos 10 e 2 é o 0 e o 1. No item B, inteiros não naturais maiores do que menos 5. Então, como é inteiros não naturais, isso quer dizer que eu posso colocar os inteiros negativos, porque eles não precisam ser naturais. Maiores que menos 5. Então, quem são os inteiros maiores que menos 5? Os inteiros não naturais. Menos 4, o menos 3 e o menos 1. Achei aí o zero. O zero, ele é nulo, né? Ele nem é positivo e nem é negativo. E ele se encaixa dentro do conjunto dos números naturais. Logo, eu não posso colocar ele aqui. No item C, racionais entre raiz de 2 e raiz de 3. Lembrando que eu coloquei aqui logo abaixo da raiz de 2 e da raiz de 3 a aproximação da raiz quadrada de 2 e da raiz quadrada de 3. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41 e a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Então, vocês vão colocar números racionais entre esse valor, entre 1,41 e entre 1,73. Então, eu coloquei aqui como sugestão o 1,63, porque ele fica entre esse intervalo. A dízima, 1,5555, porque também fica dentro do intervalo. E aí, eu coloquei também 8 quintos, né, na forma fracionária, que também vai ficar dentro desse intervalo que eu quero, tá? Vamos para a questão 4. Observe uma maneira de obter uma fração geratriz de uma dízima periódica. Então, aqui a gente tem um período, tá? Que está se repetindo. O período que está se repetindo aqui é o 3, 3, 3, 3. Já no exemplo de baixo é o 12, 12, 12, 12. Então, como é que vai ficar? Como eu vou transformar em uma fração geratriz, no meu numerador vai ficar o período, né? Quem está se repetindo? O 3. Então, eu vou colocar aqui o período. Quem se repete, o algarismo 3. E no denominador, vai ficar um 9 para cada quantidade de algarismo do período, que vai estar se repetindo. Então, tem que ser algarismos diferentes, tá? O 3, ele é o único algarismo que está se repetindo. Então, eu coloco um 9 para representar o algarismo 3. Vamos para esse segundo exemplo aqui, ó. O período que está se repetindo aqui é o 12. 12, 12, 12, 12. Então, o numerador vai ficar composto pelo período 12. E o denominador, ele vai ter 2 algarismos
Então, logo eu vou substituir por 2, 9, porque o período, ele é composto por dois números que está se repetindo, o 1 e o 2. Então, eu vou colocar 2 noves, um 9 para o 1 e um 9 para o 2. E agora eu vou fazer semelhante o exemplo anterior do item A até o item D. E obter, assim, a fração geratriz obtida da dízima periódica. Então, no item A, eu tenho o período 4, então vai ficar 4 nonos. No item B, eu tenho o período 6, então vai ficar 6 nonos. No item C, eu tenho o período 13, então já são dois algarismos que se repetem, então vai ficar 13 99avos. No item D, eu tenho 37, 37, 37, 37, então são dois algarismos se repetindo, então vai ficar 37 99avos. Vamos para a questão 5. Usando os símbolos menor que, escreva cada um dos números das fichas entre dois números inteiros mais próximos. A gente vai pegar o número da ficha, utilizar o símbolo de menor que e colocá-los entre dois números inteiros mais próximos. Primeiro número, a gente tem aqui a raiz quadrada de 10, que aproximadamente dá 3,16. Então, vai ficar entre o 4, entre o 3 e o 4. Então, você coloca aí, ó, 3 menor que, raiz de 10 menor que 4. Já aqui na segunda ficha, a gente tem menos 7 terços. Fazendo a divisão, vai ficar menos 2,3. Então, você vai escrever entre os inteiros mais próximos. Vai ficar entre menos 3 e menos 2. Então, vai ficar menos 3 menor que menos 7 terços menor que menos 2. Na terceira ficha, a gente tem menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, então você repete o sinal, vai ficar menos 3. Então, quem vai ser o menos 4, ele vai ficar entre o menos 4 e o menos 2. Então, você escreve menos 4, o símbolo de menor que, menos a raiz de 9, menos menor que, menos 2. Na quarta fichinha, a gente tem um sexto. Realizando a divisão, um sexto é 0,16. Então, ele vai ficar entre o 0 e o 1. Então, vai ficar 0 menor que 1 sexto menor que 1. Vamos para a quinta ficha. Na quinta ficha, a gente tem menos 6,108. Então, vai ficar entre o menos 7 e o menos 6. Então, você vai escrever menos 7 menor que menos 6,018 menor que menos 6. Na sexta ficha, a gente tem a raiz quadrada de 8, que é aproximadamente 2,82. Então, vai ficar entre o 2 e o 3. Então, vai ficar 2 menor que raiz de 8 menor que 3. Já na penúltima ficha, a gente tem o 2, que vai ficar entre o 1 e o 3. Então, 1 menor que 2 menor que 3. Na última ficha, a gente tem o menos 4,1, que vai ficar entre o menos 5 e o menos 4. Então, vai ficar menos 5 menor que menos 4,1 menor que menos 4. Logo abaixo, ele pede para a gente escrever, utilizando o símbolo de maior que, os números em ordem decrescente. Ou seja, a gente vai escrever do maior para o menor. Então, vai ficar raiz de 10, aí você escreve sempre o símbolo maior que raiz de 8, maior que 2, maior que 1 sexto, maior que menos 7 terços, maior que menos raiz quadrada de 9, maior que menos 4,1 e maior que menos 6,108. Então, a gente finaliza assim a nossa correção da página 144.